Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição da aula, vamos respirando fundo, nos colocando de corpo e alma para os nossos amigos espirituais, esses que nos acompanham, todos os mentores da nossa aula e também todos os mentores da Casa Lucas, que a gente possa pedir a eles que a gente tenha o máximo de aprendizado e também entendimento de tudo que a gente possa ouvir hoje e que isso possa reverberar nas nossas vidas, nessa nossa caminhada, e também que a gente possa sempre chegar nas nossas aulas com um pensamento de agradecimento por cada momento vivido, né, nesses poucos instantes que a gente estuda durante essa encarnação. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, por estarmos todos aqui nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 9, página 110, para quem está acompanhando pelo arquivo em PDF. Perseguidores invisíveis. No dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreenderia. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente, rostos patibulares, carantonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que o cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Sim, informou Gúbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo, devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhou-nos um tanto solícito, mais desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre entrada da grande câmara de casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina.
Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha a socorrer. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa. Não só os truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes, que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto o Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos. Mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam a ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte.
Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças, e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após, demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e felizmente não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. A meu ver, Rubio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou. E o marido? Ora, esclareceu Saldanha com escarninho sorriso. O infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem. Todavia, no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituir-lhe-ia um trambolho, e filhinhos, se os recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. E, reforçando a inflexão sarcástica, acentuou. Vão à missa na esperança de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a prestimoso e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Seguimos-nos sem detença. O veículo, a meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior do que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas para dispensar-nos maior atenção. Intencionalmente, Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração. Dos adornos e objetos do culto, emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol.
fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos, à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando a nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorre-lhes as necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa, que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e, em seguida, passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa.
Mas os irmãos ignorantes que operavam no templo sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei, através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe, fixei a atenção de uma senhora que acompanhava o sacerdote com manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração ávida superior que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Voltei-me para o orientador, que prestimosamente explicou. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante, a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Embalde imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania, e um cabaz de flechas lhe pareceria mais valioso do que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gúbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, e acentuou. Em verdade,
A missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Continuou Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice, depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam, como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir o instrutor que, muito ponderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O It Missa Est dispersou os fiéis que, ao fim da reunião, mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Final do capítulo 9. Bom, recapitulando essa questão, essa é a continuidade desse capítulo, é a autorização que o Gregório deu para o Gúbio e, né, para o André e o Eloy junto, para fazer
para ter uma assistência, não, a oportunidade de dar assistência à Margarida. E aí a combinação do Gúbio com o Gregório era de que ele não ia dizer para os seus comandados, que seriam 60 obsessores, né, 60 executores, né, sob o comando desse Saldanha. E o Gúbio, então, vai até a casa da Margarida com a recomendação do Gregório de ter o acompanhamento do Saldanha. E aí veja um detalhe que ele coloca ali, o André diz que olhou o Gúbio e ele ficou com uma aparência opaca, plúmbia, que ele chama ali, né, cinzenta, para não ser identificado para todos os executores, aqueles 60. Foi uma forma de humildade dele, de se retrair, e só era visível ao Saldanha e mais um que outro. Então, veja o quanto que o próprio espírito, quando tem comando de si próprio, ele pode, e aí quanto mais elevado, maior é essa capacidade, né? De se travestir e de se tornar ou não visível, de ter ou não determinada, o exercício de determinada percepção, né? Seja também pelo comando de pensamento, de leitura mental e assim por diante. Interessante isso para a gente ver como que o Gúbio, então, vai. Ele poderia ir para a casa da Margarida e ia ser visto por todos aqueles sicários, tá? Aqueles que estavam lá, perseguidores, e que iam reagir. E ele não, ele se retraiu na sua forma perispirítica, não? Ou seja, os fluidos, as energias do seu corpo espiritual, e se tornou opaco para eles, não tão visível assim. Então, se tornou um comum. E aí, sob o comando do Saldanha, esses espíritos já estavam ali realizando a tarefa, e aí se sabe pelo capítulo anterior que ele disse: no mais tardar em 10 dias ela vai desencarnar. Ou seja, qual é o processo, então, que eles utilizaram? De subjugação mental dela e por ela ser até uma jovem, né, recém estava casada e tudo, então não é assim fácil fazer desencarnar alguém numa idade, né, de capacidade vital, né, pulsante da própria vida dos encarnados. O que eles se utilizaram? Está claro no texto. Dezenas de ovoides de diversos tamanhos colocados no corpo espiritual da Margarida encarnada. Aí vamos ver, assim, para evitar que depois a gente tenha que voltar e dizer assim, isso com a Margarida é porque é o livro. Nós podemos ser, às vezes, conforme a situação, sermos também vítimas desse processo obsessivo. Pessoas do nosso lado, da nossa, né, pessoas que sem perceber, quando estão subjugadas, elas são, o obsessor não vai passar 24 horas do lado ou mandar os seus escravos, né, esses espíritos executores, realizar a tarefa de ficar sugando. A melhor forma que eles têm é de colocar ovoides, que são espíritos já degradados, já com seu histórico né, de processo kármico passado e de subjugação de tal forma que perderam a forma e até a capacidade plena do exercício do livre-arbítrio. O ovoide não caminha, o ovoide não se desloca, ele é colocado. E esses ovoides que foram colocados junto a Margarida, provavelmente foram levados em sacolas, bolsas, né? Foram levados um a um, não foi assim todos um dia só, botar todos, e foram colocados no corpo dela em determinadas regiões e ficaram ali tendo uma manifestação de consumo, uma presença deletéria de como se fossem sanguessugas, através até do seu próprio sangue, fluido vital, eles aspiravam, eles estavam se alimentando, sanguessuga, né? Um hospedeiro, vampirizando a Margarida lenta e gradual. Qual é a consequência? Sentir cansado, indisposto,
triste, né? Melancolia persistente, tristeza, depressão, autodestruição, desânimo para todas as coisas. Quantos hoje a enfermidade da civilização humana é a depressão, é a melancolia. Quantos não são vítimas deste processo? Pode dizer, mas se tomar medicação, mas melhora, né? Dá um ânimo a mais, mas só tem uma forma, né? Porque às vezes quimicamente o nosso corpo, nosso sistema circulatório não está produzindo determinadas enzimas, né? E determinadas nossas glândulas não estão funcionando tão bem, aí o processo químico por medicação melhora bastante. Mas tem um componente que é o que traz essa libertação. É o estímulo a se libertar daquele estado. É lógico, passa assim, alguém vai se dar conta e vai sair do processo. Às vezes é pela ajuda, uma palavra amiga, uma terapia, uma boa companhia, um ânimo do lado, nos desperta a se libertar. E aí vejam só que estão ali as dezenas de espíritos, não os ovoides só, espíritos que estão realizando uma tarefa e acompanhando em todos os lugares onde ela vai, desde o seu despertar, e aí outro que sai o outro fica acompanhando, e outro fica elaborando. Aí é perguntado, e o marido? O marido casou, tem outras ideias, e está aí ainda está no mundo da lua, aquela coisa, vou ter filhos, ou vou isso, mas também aproveitando os prazeres da vida, que a gente até vai ver para os próximos, acho que 2 capítulos ou 3, aí falam ainda alguma coisa dessa relação da Margarida, inclusive com o marido, que é esse processo lento e gradual de libertação. E aí a cena que o André conta disso aí, dessa dos ovoides, é impressionante, que isso a gente tem que colocar esse componente que às vezes em tratamento que se faz em corrente mediúnica, que alguns até dizem, foi colocado num aparelho, tem, às vezes até essa inteligência lá de baixo, colocam aparelhos no nosso corpo espiritual, pode funcionar no cérebro, né, nas regiões aí dos nossos plexos, no nosso cardíaco, né, do laríngeo, tudo, conectando mentalmente a comandos dessas inteligências trevosas. Isso ocorre também. Há livros que relatam esses fatos, esses famosos aparelhos. Mas, para eles, não há coisa melhor do que colocar um consumidor de energia vital, persistente, lenta e gradual, para levar o estado mental da vítima a se conectar com o objetivo obsessivo. Ou seja, qual é o objetivo que tem ali? É de ela, por uma enfermidade lenta e gradual, de desencarnar. E desencarnar, voltar para os braços do Gregório e seguir lá o seu processo. E aí, por que se deu isso? A gente já viu nos capítulos anteriores, né? Que ela foi numa vida, bem naquela época, provavelmente na época do Gregório, 700 anos antes, foi filha do Gúbio, né? E foi uma parceira, amante, é o amor da vida do Gregório, né? O Papa Gregório IX. Isso a gente tem que relacionar para poder compreender melhor, e o fenômeno é muito maior que até dos preconceitos. Vai lá o Papa, mas tinha, gostava, tinha ligação, e é isso. O Gúbio, essa história, aparece ali que ele foi pai dela, não dá mais maiores detalhes. Mas, então, a atuação dos obsessores no quarto da Margarida, e o marido vai, ajuda a se vestir e tal, e decidem ir à missa. Era um domingo, provavelmente ir à missa, e pegam um táxi. As entidades que estavam naquele ambiente, onde é que foram? Não ficaram ali, na seu grande. Pode ter uma que outra de ficado no lar, né? Se aproveitando de alguma situação também, eles estão lá, vão se alimentar de alguma coisa, alguns vão descansar e ficam na residência. E muitos, a grande parte, foram junto com o táxi até a igreja. E aí a descrição é impressionante, né? Parecia um carro de alegoria de carnaval, ou seja, lotado dentro do carro,
entidades coladas ao próprio carro, em cima do para-choque, em cima do capô do carro e tal, e entidades que iam acompanhando, no caso até foi o caso do Gubi, o André, que acompanharam aí provavelmente um processo de volitação superficial, que eles estavam indo até o caminho da igreja, e provavelmente até a igreja não era longe dali, né? Então, vejam só assim, assim, Francisco, o essas entidades trevosas, elas não conseguem volitar, então elas precisam ir. Elas até, algumas aprendem a técnica e conseguem, mas dentro do seu. É muito difícil, por quê? Pela densidade, pelo peso do corpo espiritual e da atmosfera do ambiente que eles circundam. Mas é muito, muito raro. Algumas entidades, eu acho que, como o Gregório, não é que ele vai subir, consegue se locomover naquelas regiões ali, mas é um processo mais raro e exige muita técnica e técnica de manipulação dos fluidos, das energias, né? Mas não esses escravos, esses não, esses aí estavam ali realmente se apensando, se acoplando ao próprio o veículo, mas não significa que o veículo é material. Na realidade, eles estavam no mundo espiritual. Estavam o quê? Com o duplo etérico do carro, e aí estavam mentalmente fixados aquilo ali e conseguem se transportar. É assim que se dá. Os espíritos vai dizer, então, a porta está fechada, eles não entram. É difícil para eles a porta fechada, eles imaginarem a porta fechada, eles não entram. Mas se eles acharem que a porta não é mentalmente, se imaginarem que esse também é outra coisa que eles aprendem. Se eu imaginar que a porta não está fechada, ela está aberta, ele vem e passa. Veja só como é o exercício mental. E assim muitas das coisas, né? Porque tem coisas que a gente acha que o mundo espiritual inferior não tem a capacidade, é pela ignorância, pelo distanciamento do estudo. Eles não estão, essas inteligências, os líderes, o Saldanha, por exemplo, não quer que aqueles 60 que estão com ele ali saibam tudo que ele sabe. O Gregório não quer que o Saldanha saiba tudo que ele sabe, e assim sucessivamente. Assim, é a reserva da informação que o espírito não faz questão. Ou seja, quanto mais vai se elevando o espírito, mais ele vai ter a consciência de compartilhar conhecimentos, que é Dá para também princípios nossos do cristianismo, do evangelho, nosso aqui, por exemplo, de compartilhar experiências, raciocínios, ou cada um aí lê uma pergunta que um faz, o outro desperta para outros. Isso é querer compartilhar conhecimentos e querer crescer, né, intelectualmente para melhor utilizar a oportunidade evolutiva da encarnação. Esse é o nosso princípio, é o que nos rege, né? E não de reserva de informação. Alguém queria perguntar mais? Ô Francisco, dá para pegar como exemplo também, né, as proteções de uma casa espírita, Isso. né, que são proteções, né, que espirituais, que muitas vezes os espíritos que entram, né, os galhofeiros, alguma coisa, alguma situação, pode ser em virtude da falta, um pouco da falta de corrente da própria casa, enfim, né, dos médiums, mas também pode ser por uma permissão do alto, entendeu? Que aqueles espíritos entrem. E Isso. não só nas casas espíritas, mas se a gente for fazer uma avaliação das nossas aulas aqui, provavelmente existem muitos espíritos, entendeu? Que nos intuem, que nos estimulam, que, enfim, que fazem que as aulas continuem durante esse período, durante tanto tempo. E é assim, Também tem os espíritos que não querem esse tipo o de aula número, aqui. o número é esse que até, como eu falei ali, o número que vai dar na missa. Aqui, por exemplo, que nós estamos aí entre meia dúzia, o número de espíritos entre as nossas residências, que está na casa de cada um, pode multiplicar por no mínimo uns 5, às vezes até mais, chegando a 10, e de espíritos assistindo. É melhor para eles isso, aqueles que querem, né? Os que querem se esclarecer e acham interessante o assunto, porque não tem acesso, às vezes, nem no mundo espiritual para tratar desses assuntos dessa forma, assim, mais humanizada, né? Mais arraigado ao mundo dos encarnados.
tem mais espíritos aqui entre nós, e nós eu digo a residência de cada um, do que no momento, às vezes, do nosso evangelho, que também tem esse grande objetivo de esclarecer, quer dizer, o evangelho, a gente vai ou ler alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ou ler, e é mentalmente, mas às vezes os nossos amigos espirituais, ocasionalmente, é com um espírito que porventura esteja por lá, ou por aqui, né, onde a gente faça o evangelho, que serve muito com essa energia mental que se também dá no evangelho do lar, e também da proteção da casa, que se reforça as proteções da casa, porque mais ectoplasma, mais fluido vital, ela fica mais compacta. Aquilo que eu falei da porta. A porta ela é um entrave material para o espírito, e ele mentalmente acha que aquilo ali é um entrave, mas fluidicamente não é. Agora, se eu imantar na porta uma energia fluídica de proteção dela, de não entrar, o espírito não vai conseguir entrar. Não vai, esses aí não vão entrar. E é assim na casa espírita. A casa espírita tem todas as proteções, e lá na porta da frente, que coincide com o nosso portão ali, o acesso, ali está aberto. Em geral, tem ali espíritos porteiros ali, né? O guardião, o espírito protetor que vai se chamar. Tem ali que tá olhando, e alguns são especializados em ler o campo mental, vai ver qual é a intenção de cada um. Muitos passam com a anuência do porteiro espiritual. Isso estou dizendo assim, que está num dia, está tudo bem, né? Um dia que a coisa fica igual essa missa aí, né? Ou pior. Então, se está tudo bem e o porteiro espiritual viu um campo mental de intruso, ele conversa com o outro e diz assim, não, deixa entrar, vai fazer bem para ele. Vai ficar o quê? Lá dentro vai ter outro espírito que vai ficar guardando o que é o campo mental dele e torcendo que ele se sinta bem lá dentro, que ele se transforme, que ele sinta uma energia, né? Assim, de elevação, de conforto interior, e que aí é esse o objetivo de ele depois ou voltar, ou de seguir dali, de repente, num dos atendimentos, vai junto para uma área dessas de socorro, um pronto-socorro desses, área de restabelecimento, e assim sucessivamente. Quando não tem outro amigo espiritual lá dentro dele, que torceu muito para que ele viesse, e ele nem sabe que ele foi intuído a chegar até ali, para se reencontrar lá com um familiar seu também desencarnado, ou encarnado também. Tudo isso acontece de uma forma sincronizada. Pena que boa parte dos médiuns, não, aliás, não precisa perceber, não é para enxergar, nem, mas não saber que isso ocorre dentro de uma casa espírita, ocorre dentro de um templo, ocorre numa igreja, numa sinagoga, num ambiente de oração, num ambiente de conexão com o mundo espiritual superior, ou também de conexão com o mundo espiritual inferior, ambientes degradados, de viciações, né, de degradação sexual, né, de perversão, estão conectados a essas áreas inferiores, e lá há essas trocas, e eles gostam muito de encarnado sintonizado com eles para aspirar o fluido vital. E aí, por isso que nessas horas, né, depois, o dispêndio de energia é muito grande, porque é utilizado por muitos espíritos desencarnados dessas regiões inferiores. Ô, Francisco, Fica só, bem claro isso para a gente poder avançar. Hã? só para complementar que tu estava falando dessa parte da entrada da casa espírita, por isso que é tão interessante trabalhar na porta de entrada ali, né? Quando a gente está indo, eu tenho ficado ali. E é muito interessante, tanto tu receber e fazer aquela triagem do atendimento fraterno. Se tu estiver assim, bem atento, nossa, tem muita coisa que tu aprende ali de lição legal, assim, dessa troca e dessa coisa da energia e dos testes que vêm das pessoas que entram. Ali é uma seara muito rica. E a gente sente muito intuitivamente o que está acontecendo, tanto do pedido de socorro, quem está entrando, de perceber coisas. Cresce muito, é muito mais ali na frente que às vezes lá em processo às vezes de desdobramento profundo, que a gente fica aí ligado ao comando do dirigente, da corrente. Agora ali, já na frente, consegue abrir os horizontes, faz muito bem. Aliás, tudo faz muito bem, desde a vassoura até o...
Eu trabalhei também bastante tempo na sexta-feira de porteira ali, e é bem isso. O primeiro filtro é com a gente, né? A pessoa que chega e pergunta como funciona a casa, indicação de livro, conta as suas coisas, e a pessoa que sai chorando te abraça, agradece, diz como sentiu. E assim, tem que ser muito. Não estou dizendo que eu sou, mas tem que ser uma pessoa muito preparada para saber o que fala ali, porque tu tá sendo a porta-voz da casa, tu tá dando a tua opinião, mas tu tem que falar sobre a casa de uma forma. Na dúvida, o silêncio e o olhar fraterno é tudo que a pessoa precisa. Só Vai acolher, né? E dos É livros, outra coisa, é essa coisa do às vezes um toque, um abraço, alguma coisa, e um olhar fraterno. Isso carinhoso. também, exatamente isso, no mundo espiritual, tanto esse espírito encarnado que está recebendo, sente, como os seus espíritos que possam estar ali. Vamos supor que vá lá, e quantas vezes não foi, né? Espíritos cheios de ovoides ali. Acho que o mundo espiritual não deixa entrar? Deixa. Lá dentro vai tirar, arrancar todas e tirar? Não, vai colocar às vezes, sob assistência, algum que outro e tal, que não é, vou roubar o ovoide, vou levar e agora vai aparecer. Nem adianta, porque esse ovoide vai ser levado para uma área dessas transitória superior, ele nem resiste lá, ele tem que ir para uma área transitória inferior, porque tem isso também, é o mesmo que colocar, É um pega choque muito grande. pega um vegetal tal e coloca numa terra árida aí com muito sol e tudo. Murcha e acaba. É assim. Tem que colocar no ambiente adequado. Agora vai ficar sob assistência, tem que o processo de alvoidização ele não se dá de um ano para outro, né? É um processo, né, persistente, de muito que a gente já viu. E graças a essa obra, felizmente até o André Luiz claro que através da espiritualidade superior trouxe essas informações que a gente já estava vendo na semana passada, senão os espíritas, boa parte que já tem essa dificuldade, nem queriam falar de ovoide. Que existe, é um espírito, é um irmãozinho nosso. Agora perdeu a forma e tudo, vai se recuperar? Vai. Por enquanto, o que ele faz? Todo mundo é útil para alguma coisa, ele é um consumidor de energias, ele precisa do quê? Como um vegetal, não importa qual seja, vai sempre precisar de alguma coisa de claridade e vai precisar de água. E a água, qual é a claridade da água? É o sangue, fluido vital, energia vital do sangue, no corpo espiritual, absorvendo do material. É assim. Boa parte que se vê até das doenças degenerativas, muitas vezes tem ovoides junto, né? É ver, percebe, eu trabalhei em hospital, assim, claro, administrativo, mas tinha andar, de câncer lá, era horrível se ver espiritualmente o andar da oncologia, coisa horrível. Aí vai dizer assim, adianta ir ali e tirar, com a da Margarida, tira os olhos. Não é assim, às vezes pode dar até uma ruptura nela mesmo, aí desencarna mesmo. Por quê? Porque a vampirização, ela é uma simbiose de um para o outro, né? Não é assim, arranca, tira. Não, é um processo. Esse processo é que vai se dar essa libertação. E é interessante que eles saem dali e chegam na igreja, né? E aí a igreja, até eu vi no texto, estava ali 7, 8 centenas, eu não sei se 700 pessoas numa igreja, de repente até naquela época, e poucas, né, só domingo, e aí 700 pessoas, na sua grande, grande maioria, pessoas dispersas. Eu me enxerguei aí, eu fui até os 18, 19 anos, 17, 18 anos, obrigado à igreja todo fim de semana, família católica e tal. Aí, se não fosse a igreja sábado, tinha que ir domingo. E aí, domingo, aí eu passei a preferir a última missa de domingo, que era mais curtinha. O padre também estava com pressa. Eu adorava aquela missa que era rápida. Aí depois que até foi uma fase que eu tinha o relógio, ficava vendo o horário, só 10 minutos. E aquelas coisas, eu me lembro, naquele tempo, Jesus, eu não lembro, todas aquelas coisas decoradas, assim, eu ouvia aquelas besteiras e tudo. Paulo dizia as cartas de Paulo e tudo. Aí a hora do cara, creio, Deus Pai, todo-poderoso. Aí depois no fim, a última, não tinha aquela coisa a última missa era tão rápida que não tinha aquela coisa do Pai Nosso, um cumprimentar o outro, eu tinha pavor daquilo ali. Um tem que estar dando abraço no outro, nem conheço a pessoa do lado, fica dando abraço.
eu tive um verdadeiro trauma. Eu me enxergo desse aí, olhando, pensando em tudo menos o que estava sendo dito ali. Mas por decoreba de tanto, claro, anos e anos ouvindo as coisas, e aí, de repente, um passado lá, vendo aquelas coisas, o pavor daquela coisa e aquela sombra de passado delinquente na igreja, e hoje sendo obrigado, parece que a tortura, né? Aí vem a libertação, começa um processo de libertação quando começa a ver outras coisas da espiritualidade, né? Espiritualismo, de outras coisas, né? Dessas sessões de Umbanda, até daqui Umbanda, e o Espiritismo mais adiante, pela dor, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Tem que agradecer o processo, mas tem que compreender também isso. Então, se enxergar, me enxergo tanto nessa parte dessa missa, dessa igreja, como também no centro espírita. Quantas vezes eu também, ao longo dos anos e anos, né, são aí faz quase 30 anos de espiritismo, ou mais, de sentir num centro espírita que eu estou com a cabeça fora, pensando. Aí depois, eu me lembro aquela época de aconselhamento que tinha, que até se falasse, o cara de receber as pessoas, e às vezes tinha aquela. Nós tínhamos tanto na nossa casa como na casa antiga, e eu até chegava às vezes mais cedo e fazia questão de conversar com as pessoas que queriam conversar. Eu me lembro que mais de uma vez, homens, aí foram homens, dizendo assim: olha, eu posso te confessar uma coisa que acontece comigo cada vez que eu venho aqui e que eu tento controlar e eu estou sentado para ouvindo a palestra para receber o passe. Aí começam a vir coisas na minha cabeça. Aí o cara contando assim, né? Me lembro que nitidamente, quando eu olho uma coisa, aí vi uma mulher, que mulherzinha, seduzido pela mulher, pela médium, pela outra que estava ali, começava a pensar em coisa feia, libidinosa, proibida, a cabeça dele proibida, culpa, né? Mas ao mesmo tempo estava tendo satisfação ali. Eu me lembro, aí eu me lembro que eu já tinha lido essa obra, foi bem lá no início, e aí eu cheguei a dizer assim: olha, provavelmente alguma entidade também te estimulando a isso, mas tem uma coisa que corta, te, te policiar e todos nós podemos passar por isso. Eu disse para ele: não passei por isso, mas por situações semelhantes, né? E de estar disperso, pensando em outras coisas, que eu vou fazer depois, o que daí. Isso é humano, é próprio da nossa imperfeição. Mas o se policiar, depois de ter a consciência disso, aí passa a ser um compromisso, né? Passa a responsabilizar mais a nossa postura. O que o que é evidente é tornar isso claro que todo mundo está predisposto a essa situação, em centro espírita, em templo, em igreja, como está ali relatado. O próprio padre, que é o padre, é dito ali que o padre é um ateu, nem ele quis dizer ateu, nem acredita nas coisas que estudou, e estava pensando na sua viagem, depois que ia fazer, e estava mais entregue aos prazeres da vida, provavelmente libidinosos também, né? De também sentir ali, e nem estava aí, estava cumprindo, estava com aquele, era o eu com 12 anos, com relógio, vai passar logo a missa, e ele também vai que passe. E quantos desses padres que também eu não fui, que a missa era mais curta, que também estavam pensando: agora de noite eu vou tomar minha sopinha, tomar um vinho, e acabou o domingo, acabou, amanhã, segunda, não tem missa, e de repente é isso, mas esse processo, ele não deve ser encarado como um pecado, uma culpa, uma coisa irremediável. É assim, é o nosso mecanismo. Mecanicamente nós vamos fazendo as coisas. Como mecanicamente, às vezes a gente se entrega aos afetos sem sentir aquilo que está querendo externar. É mecânico. A vida social, às vezes, nos induz a isso também. O que falta? Falta é aquela coisa que sempre é da natureza do buscar o transcendental, de se religar ao alto, que é o parar para pensar, o meditar. E o pensar o que está fazendo. Parar para pensar como é que tem sido a minha conduta no centro espírita, como é que tem sido os nossos encontros aqui, como é que tem sido as minhas leituras, como é que tem sido na vida social, nas relações familiares, como eu tenho sido a luz dos olhos dos outros, que eu possa melhorar. E o que mais tem me irritado nos outros, provavelmente, é o que mais eu tenho que mudar, mais é que eu tenho que pensar, pelo menos, em
em se modificar. E isso para não entrar nessa mesmice, nessa coisa, porque aí vai dizer assim, a descrição que dá o do André Luiz é perfeita dali, a grande maioria estava com cabeça fora, o próprio padre estava tendo uma oposição fluídica, né, energética, dentro da própria igreja, as entidades lá, uma meia dúzia de entidades do alto, estavam fluidificando a água benta, né, e fluidificando as hóstias. E o padre, quando botava a mão, tirava a energia, com algumas exceções, pelo poder vibratório dos fiéis. Alguns superaram até a energia negativa do padre e conseguiram receber aquelas emanações pela hóstia. Não é porque a hóstia tem aquilo ali, pode ser a nossa água, pode ser a nossa alimentação, está aqui comendo agora, a gente dar uma energia, a gente pode transformar aquela nossa alimentação, a água, ou seja, o que for, numa conexão com o alto. E aí tem um outro princípio, não só do pensamento, que até diz ali o próprio o André o Gubbio faz essa relação aqui numa parte do texto, o André dizendo assim, ó, reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração, ou seja, alguns se davam conta de que estavam com o pensamento disperso, olha o nós aí, e se esforçavam para melhorar a atitude mental. Veja só, ele mesmo percebe que alguns, mesmo dispersos, igual a grande maioria, se esforçavam para, não vou pensar nisso aqui agora. E quantas vezes a gente vai orar e a oração é mecânica? E quantas vezes a oração é bem curtinha e que a gente sente cada palavra da oração, vivencia aquilo ali, essa se conecta. Não quer dizer que a outra também não tem mérito nenhum, porque a nossa imperfeição, o mundo espiritual superior, eleva Ô, tudo, Francisco, eleva ô, todas Francisco, as imperfeições. por isso que é uma coisa tão difícil, né? Se a gente parar para fazer uma reflexão, olhar de cima, assim, e respirar a fundo, assim, por isso que é uma coisa tão difícil a gente tentar manter o equilíbrio, né? Ainda mais numa época onde as coisas estão muito desequilibradas. E por isso que assistir uma aula hoje, na situação atual, assim, dos últimos 5 ou 10 anos para cá, e nos próximos 5 ou 10 anos, é uma das coisas quase impossíveis de acontecer. O porquê? Porque os espíritos não querem que eu saiba de algumas coisas, né? Que eu continue com o meu padrão vibratório que ele tem nos últimos milênios, né? Por quê? Porque a grande maioria dos médiums, incluindo nós, né, nós, quase nós todos aqui, não consegue manter a disciplina, né, não consegue entender que ir na casa espírita, fazer um evangelho no lar, ler o livro, entendeu? Existem algumas receitinhas, homeopatia, tá? Na realidade, o Pentateuco ele é uma homeopatia. Ele não consegue, a gente não consegue atalho, a gente não consegue dar um passo gigante para gente deixar aqueles vícios e aqueles cacuetes. A gente tem que fazer assim várias e várias coisas. Uma oração antes de dormir, um evangelho no lar, uma aula que seja, uma ida num centro espírita, ou até numa igreja, fazer uma oração, ou ir em qualquer lugar, ou até dar uma caminhada e conversar com o universo. Mas por isso que muitas vezes a gente se decepciona, né? Ah, eu não consigo ter ou assistir a aula, né? Porque muitas vezes a nossa falta de conhecimento diz o seguinte: poxa, tu lê um livro que é difícil. Não, esse livro não é um livro fácil e os outros que a gente leu não é um livro fácil. A gente ficar sentado 1 hora e meia, né? Isso não é uma coisa fácil. E agora, o que acontece nesse mundo que a gente vive? Tudo é muito pocket, tudo é muito rápido. As coisas, é tudo muito raso, as coisas têm que ser em 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. Eu tenho que ler um capítulo do meu livro porque eu já tenho sono para dormir. Eu tenho que ir no centro espírita muito rápido para receber o meu passe
porque eu preciso ir embora. Então, sabe o que acontece? Em vez de eu levar mais 5 ou 10 vidas para entender uma coisa, eu levo mais 30 vidas para entender as mesmas coisas, né? É uma crítica, é uma autocrítica, tá? É uma autocrítica. Eu assino embaixo tudo que tu dissesse, é exatamente isso, e até bem sintetizasse de uma forma todos os nossos desafios. E é isso, agora, não dá para desanimar. Ao contrário, é isso, a gente pensar sobre essas dificuldades que tu externasse aí, esses desafios, o quanto que a gente tem que agradecer e estar um pouquinho mais à frente de tudo isso. De perceber, só de perceber. A gente estava falando aqui coisas que ocorrem numa igreja, mas ocorrem no centro espírita, e nós estamos junto nessa. Nós temos que vigiar muito para não persistir nesses erros que nós já cometemos. Aí vai perceber assim, as coisas. Como é bonito ver o André Luiz descrevendo as coisas como são. Mas boa parte, quem sabe aí a primeira vez que eu li essa obra, eu li assim, que coisa interessante, como é bonito, me impressionou tanto que muita coisa eu nunca esqueci, mas não refleti desse jeito que estou refletindo hoje. Por quê? Não tinha vivência, nem percebia que era erro. E quantos estão nessa situação de viver mecanicamente, nem sabem que estão errando. Nós, por mais que a gente melhore, ainda vai estar errando ainda muito, mas o mais importante é o hoje, projetando o amanhã. Olhar para trás que a gente não vai mudar nada do que a gente pensou e que já fez. Nada. A gente não consegue mudar nada do passado. A gente consegue, com a experiência do passado, refletir hoje e modificar o amanhã. Ou seja, vai ter uma nova trajetória. Isso é que o mundo espiritual, isso é que o Evangelho de Jesus, isso é que Jesus, que o Criador, espera da gente. Que o amanhã seja melhor, baseado na experiência do que foi ontem. E ainda o Criador nos dá assim, a dádiva do esquecimento. A gente se esquece de detalhes do passado, dessa encarnação ainda. Se esquece e tem dificuldade de raciocínio, que bom, né? Se a gente fosse raciocinar todas as coisas. Agora mesmo, então, lendo isso aqui, me lembro de essas coisas que eu disse ali e outras que veio à cabeça, não importa dizer, que já aconteceram comigo. E aí eu vou estar, se veio é porque já está com alguma, já consolidou alguns conceitos que não vai ser traumático. Mas se todas as pessoas percebessem todos os seus erros que viessem assim a cabeça, o cérebro não resiste. Aí vem o tormento mental, aí vem as psicoses, aí vem outras situações. Às vezes o espírito traz de outras encarnações e o nosso decodificador, que é o cérebro do corpo físico, ele deixa passar algumas coisas e vem na forma de traumas, né? E às vezes até de culpas que faz retrair o espírito e que ele ele tem uma manifestação quase que autista de se fechar para o mundo. Sobre o livro, que Nossa trajetória. Oi? sobre a análise do livro que tu estava falando, eu estou lendo aquele Nosso Lar e Você, Nosso Lar e não sei o quê, que o Inácio vai botando pedacinhos e questionando. Meu Deus, assim, claro, eu li o Nosso Lar, eu era adolescente, né? Então, é um livrinho, assim, cheio de coisas interessantes, iniciação para o espiritismo e tal. Mas o Inácio pegando uma frase e dizendo, tá, então se ele disse isso, pensa, deve ter isso, deve ter aquilo, deve ter aquele outro. Cara, como vai abrindo a perspectiva da gente e o que a gente tem comentado aqui quase diariamente aqui em casa, as inserções que tu faz nos livros que a gente lê, né? As análises que tu faz. E esse Nosso Lar e outras tantas coisas que só sei que nada aceita, tudo muito. Nós perdemos toda a base que a gente tinha assim de convicção, porque é tudo muito relativo agora em relação ao que a gente tinha como certeza, né? E como a gente tem que observar frase por frase, porque naquela frase ele está dando uma dica que a gente se passa batido, só leu. Foi um romance. É como tu diz a certeza que a gente tem que tudo é relativo. A É. teoria do Einstein, né? Da teoria da relatividade.
tudo é relativo em relação ao quê? Ao ponto nosso de inserção no universo, onde a gente vai estar. Hoje estamos aqui encarnados e na crosta, mais ou menos aí, com essa compreensão até hoje, do que nós sabemos e percebemos. A gente vai para o mundo espiritual, o nosso ponto de referência já é outro. É o nosso espírito que foi para uma outra dimensão, e ali vai ser a nossa percepção, vai ser relativa ao quê? A nossa experiência, o que a gente vai se lembrar até então, que alguns chegam lá dormindo, e aí o que é relativo? É dali para frente, até acordar, e às vezes não acorda. E quantas encarnações a gente sabe que teve dormindo? Dormindo, eu digo, vai e vem. A gente estava falando antes de começar a aula aqueles elementais, né? Tá, é comer, tá. É bonzinho, mas simples e ignorante. Simples e ignorante. A gente é criado simples e ignorante. O difícil é agregar o conhecimento e utilizar o conhecimento para o bem. Ser simples é o momento dele. Um animal é simples e racional. Ele vai ter racionalidade, depois vai ter as opções. E como é que vai ter opção? Eu sinto que tenho fome, sinto que tenho frio. E aí tem a necessidade de procriação. Essa é a atividade básica, né, da criação, de preservação, procriação. Aí vem o processo da procriação e aí a prole. A tendência já é da própria fêmea, da própria mulher, de proteger os seus. Já o macho, ele é de sair à caça, na grande maioria, de sair a buscar, a investir, já olhar para. Já vem da natureza isso, e aí chega um momento, eu sinto frio, sinto fome, tenho minha prole, estou olhando ali do outro que está com a sua prole, ali eu, pô, mas ele tem um pouco mais que eu. E a tendência é, será que eu vou pegar ali um pouco para mim? Porque é meu, é meu. O instinto é de preservação, mas aí vem a racionalidade, assim, eu subtrair. Isso não vai ser com a simplicidade que vai perceber a subtração, o equívoco, o ponto negativo de subtração, que passa a ser uma oposição ao perfeito. E aí que isso começa a surgir no exercício nosso de aprendizado, a errar sem consciência, sem muita convicção e tudo. E aí vão somatórios, pegam outras coisas. Aí hoje, a gente está aqui, tá, e aí quantos não têm o poder e não olham a facilidade do poder, e há uma proposta corrupta, né, de corromper valores, de facilitar, de encurtar o caminho, em qualquer atividade, né, seja o que for, de passar por cima de alguém, de transgredir uma lei moral. A lei dos homens, ela só existe as leis dos homens quando há crime, porque se não há crime, não há pena. A pena só surge porque alguém cometeu o deslize. Aí surge o fazer isso, pena de tanto a tanto. Assim, a lei dos homens. Agora, a lei moral é aquela que pesa na consciência, o certo e o errado. Está lá na resposta da 625. Onde estão as 621, onde estão as leis da consciência, as leis de Deus? Na consciência. O que é certo e o que é errado. Mas quem foi o mais nobre entre nós? 625, Jesus. São duas respostas bem curtas. E que é perguntado ao Espírito da Verdade, o Kardec pergunta, para essa coisa nossa, quem é Deus e quem é o mais perfeito? Jesus. Mas o que é certo e o que é errado, onde é que está? Quem é que vai me dizer que livro é esse? Na consciência. E a consciência é pensar o que eu fiz, será que está certo? Tem, às vezes, coisas que a gente fica em dúvida, não sei se é certo. Consulta a consciência. E a consciência, o exercício da consciência é no desdobramento, é o dormir. Por isso a oração, antes de dormir, também agradecer o dia que teve e pedir que os bons espíritos, nossos amigos espirituais, em nome de Jesus, ou os mensageiros de Jesus, do alto, nos auxiliem onde a gente errou mais, menos, onde pode ser melhor. Vai acordar muito melhor, porque vai ter uma boa conversa durante a noite, que não vai ser um espírito dizendo faz isso, faz aquilo. O espírito vai ter uma conversa, vai largar umas frases, e nós vamos ter é isso, caiu a ficha. Percebi, que bom. Muito obrigado pela mensagem, que essa que eu... Porque às vezes tem um livro, então ler um livro, assim, coisa boa. Recebi hoje uma resposta em relação a muitas dúvidas que eu tinha, e assim vai.
Só para não ficar sem concluir, eu acho que tem uma coisa para dizer. Ele fala ali, né, o André descreve, que as imagens da igreja, e aí ele faz a comparação com as crianças, que também tem os seus bibelôs e tal. Ah, mas Moisés dizia que não é adorar a matéria. E tal. Isso na realidade, tem que colocar uma outra versão, porque o próprio Chico Xavier tinha um monte de imagem. Eu tenho aqui, tenho ali Francisco de Assis, está ali o Jesus, tem uma pedra, tem uma coisa, está lá até o Padre Reus ali, a Maria de Nazaré quebrou, mas estava ali. E aí é a referência psíquica nossa de ver uma imagem. Isso é normal, faz parte também da nossa imperfeição. A gente precisa se localizar, ter a referência. A gente tem que, se não tiver, não vai ter problema nenhum, mas tendo não é, eu não quero imagem, aquelas coisas espírita tradicional, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Desde E que saiba que é o simbólico, né? Tem que saber mas que é o simbólico. o principal é a imantação daquele ambiente ou daquele objeto. Isso tem um nome, se chama psicometria. É o ambiente, por exemplo, dos museus. Quem vai no museu que tem alguma acessibilidade psíquica, mediúnica, percebe muitas vezes em objetos dos museus se transportar na história e às vezes até há espíritos vinculados àquele momento ou àquele objeto. Existe muito disso em museus. Se chama isso psicometria. Alguns que têm a sensibilidade de dar um atendimento mediúnico e necessitam, me traz uma camisa dele, me traz um objeto dele, que aí há médiuns sensitivos que agarram aquela roupa, aquela camisa, aquele sapato, seja o que for, e se conectam psiquicamente no seu inconsciente desdobrado à situação daquele espírito. Existem médiums sensitivos, por exemplo, que trabalham com assim, desaparecidos. Me traz aqui alguma coisa. E esses médiums eles têm a necessidade de ter o objeto. Né? Assim, me dá um nome, diz onde é que alguns até facilita por isso. Mas outros necessitam do contato psicométrico com aquela energia imantada. E aí consegue chegar, muitas vezes não tem informação, quando é autorizado ou não. Depende também do tipo, se é uma mediunidade mercantilista, aí já é outra situação, depende muito. Isso tem nome, e por isso esses locais são sagrados. Quem vai, não importa a religião, quem vai lá no Muro das Lamentações, lá em Israel, em Jerusalém, tem muito disso com o povo judeu, mas tem também com os cristãos. Aí vai toda aquela região lá da Palestina, todo aquele ambiente sagrado do cristianismo e também dos islâmicos, lá, do Maomé. Aquilo ali, cada um tem um cenário espiritual ligado àquela localidade, que a vibração está pulsante incessantemente, 24 horas por dia, e sente as vibrações. E eu nunca fui. O Francisco, Quem já foi a Francisco lá em Assis, sente uma vibração indescritível. Vejo todas, recebi até presentes que vieram de lá, de 2, 3 que foram para lá, vários São Francisco, e senti a vibração daquela região toda lá de Assis, na Úmbria, lá, toda aquela região em que Francisco de Assis atuou e está imantado ali uma energia vinculada a todos os princípios do próprio. E aí há entidades, há congregações espirituais de diversas dimensões atuando naquele espaço físico para nós, né? Quem é que quer perguntar? a respeito da imagem de Cristo, eu não gosto, não vejo. E tem muitas igrejas que mostra Cristo crucificado. Aquilo não me passa uma energia boa, porque eu acho que o importante de Cristo é a mensagem que ele deixou, não a crucificação em si. E o homem com o fato da crucificação, eu não me sinto bem olhando o Cristo numa cruz, não gosto. É uma dádiva, é de sentir. Isso é uma coisa que tu tem que te respeitar. Talvez tenha uma questão de passar de convicção, tem a convicção de que aquilo ali foi utilizado
aquela imagem, aquela coisa como culpa, como coisa, que a Igreja Católica fez muito isso, né? A gente fica, por mim, bom, tá a própria da igreja, por minha culpa, minha sua grande culpa, quer dizer, ele foi crucificado por cada um de nós somos culpados. Então, todos os encarnados, todos os espíritos do ambiente espiritual do sistema solar aqui, somos culpados porque ele foi crucificado, porque foi isso, foi aquilo, aconteceu aquilo ali, porque tinha que acontecer daquela forma. Ele só foi, inclusive, pelo livre-arbítrio dos encarnados da civilização humana que foi até adiado. Quase que foi adiado pela segunda vez a vinda de Jesus. Não a vinda, mas a implantação da sua própria obra do Evangelho. A gente já falou várias vezes daquela lá, da Galileia, lá das Galhas, lá, que ele era para ter vindo uns 50, 60 anos antes, e dizimaram os sacerdotes das Galhas. Inclusive o Kardec, sacerdote, estava lá, e todos foram dizimados e inspirados nessas trevas aqui, inspiraram o Júlio César a invadir as Galhas, e o grande objetivo era exatamente, olha, não eram 60 ali, quantos mil estavam ali para dizimar os druidas, os pensadores da época das Galhas para o advento do cristianismo lá. E aí foi adiado o processo e vieram na Gália Menor, Galileia, coincidência, e vem na região da Palestina. E aí as trevas perceberam tardiamente a vinda de Jesus, inspiraram ao Herodes, e o Herodes recebeu em sonho, e aí as pitonisa e tudo, olha, o Messias chegou. Chegou em quantas luas? É aquela linguagem deles lá de quanto. Nos últimos tantas luas dos últimos. Então, quanto tempo dá isso? Aí, até 2 anos. Ele mandou matar todas as crianças que tinham nascido nos últimos 2 anos. Jesus estava entre eles. As trevas mandando e mataram, foram 50, 49, parece 50 por ali, e aí o anjo que desceu, aí veio a inspiração, o sonho, José, um sonho daqueles assim, vivos, sai e vai para o Egito. Era a luz respondendo àquela investida das trevas que Herodes havia mandado matar todas as crianças que eram por volta de 50, e estaria Jesus. Todos foram degolados, matados no colo das mães. Só vamos Jesus, mas quantos foram? É claro, vai abrir a história de cada um, aí vai ver causa e efeito, tá, mas essa é a história. E aí a gente faz assim, pô, como é bom, bonito estudar tudo isso e perceber 2 vezes essas trevas arquitetaram um grande plano para não vir Jesus. E aí, depois dos 2 anos e tudo, aí ele recebe o segundo sonho, aquele que tem José, pode voltar, passado um tempo depois que ele volta, lá para Nazaré, né? E aí, então, essa história do cristianismo, e aí depois o que é? Até os 12 anos, teve aquela investida criança e tudo, aí se sabe que dos 12 até os 30, aí pela dimensão de Jesus, se sabe que ele esteve em outras paragens por aí, né? Aquele corpo, se estava no corpo, não estava no corpo, estava viajando, saía do corpo. O corpo não era fluídico, mas também tem a capacidade de uma coisa que a gente ainda não tem capacidade de estudar, que é o sair do corpo e ser substituído pelo corpo, e ele esteve em diversas dimensões do nosso sistema, lançando a sua palavra, a sua obra por aí, por vários outros. Essas dimensões incluem aí vários outros planetas e situações que nós não temos ainda cérebro para entender, mas que houve essa interferência de Jesus, teve, que não ficou dos 12 aos 30, vai fazer retiro, o espírito mais puro que a humanidade conhecia ia fazer retiro, se distraindo e deixando a sua obra de lado? Não. Mas agora vai dizer para um espírita, bom, se não espírita, um cristão normal, um católico, é louco, é isso, é aquilo, isso é uma heresia, é uma blasfêmia, isso é isso, é aquilo, é fogueira. Espíritas clássicos, isso não está no Kardec, não está no Evangelho, não está.
nem está objetivamente, porque também não tem cérebro ainda para entender. Ah, mas como foi ainda? Não sabemos, nós não temos essa capacidade. Nem nesse mundo espiritual, ali do Inácio e de outros, os que têm alguma percepção a mais silenciam. E essa conversa não, não transita nessas regiões, né? Mesmo do Inácio, ele diz, tem questões que ainda não vão ter que estudar e tudo. Agora, se fosse uma conversa do Odilon com o irmão José, tudo, aí já muda a figura. Esses têm informações e sabem que a nossa incapacidade mental de perceber, de ter esse conhecimento, nós não alcançamos ainda. Aquela do Odilon, saindo naquela mensagem lá naquele livro, um deles lá, se não me engano, está ali, aí materializa, né, um colar de ouro para um rapaz que ia cometer o suicídio porque devia para o traficante e vendeu o que ele tinha para um outro, e aí ia ser morto e tudo, e aí ele, não, toma aqui, é esse aqui que tu tinha, e era o colar que ele tinha que foi dado para o traficante. Essa imã também é o mundo das energias. O objeto, como é que se materializou? É possível? É possível, mas não temos ainda. Tem que ter capacidade mental superior para isso e capacidade de absorver esse conhecimento que nós não temos ainda. Não temos. Um dia vamos ter que compreender muitas das outras coisas que estão por aí. Pessoal, nós avançamos muito sempre. Bom, também, infelizmente, a gente até avança, mas sempre pensando e sempre eu intimamente agradeço a muitas dessas coisas que a gente fala, diz e pensa aqui. Não são coisas do dia a dia que eu consigo é uma coisa puxando a outra e coisa que já se leu e que se lembra de uma outra leitura e que felizmente aí isso fica no campo mental. Eu vejo isso muitas vezes, às vezes até sonho com essas coisas e acordo com outras, e isso só gratidão. Eu só posso responder com a gratidão. E cada um de nós renovar a nossa gratidão e se comprometer a mesmo de uma forma incipiente, de uma forma mesmo que imperfeita, seguir nesse caminho lento e gradual. Não importa quando que a gente vai passar lá para o outro lado, quando que a gente vai ficar incapacitado para determinadas situações, ou até como esse grupo nosso vai se dissolver ou se transformar e se transmutar em outra situação. Mas a isso e por todas essas coisas que vão nos acompanhar a nossa individualidade, é a necessidade de agradecer. Agradecer o dia que a gente perceber, cada vez mais com esses estudos a gente vai elaborando melhor nosso pensamento, a nossa percepção da vida, do universo, do mundo real, que é o mundo espiritual, incluindo o nosso. A gratidão a Jesus. Esse sim é a nossa referência para todas as coisas. Em nome dele, nós agradecemos ao Pai Nosso, que está no céu, e que santificado seja o vosso nome, e que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.